Quando tu lê um livro, por exemplo, se tu, às vezes, tu for pegar todo o conhecimento que tu extraiu daquele livro, talvez tu consiga escrever uma folha. Certo. Tá? Muitas vezes, tu lê um livro de, sei lá, 300 páginas, tu consegue escrever uma folha de raciocínio sobre ele. Só que, se tu só receber aquela folha de alguém, ela não vai ter o mesmo poder de transformação na tua vida do que o livro. Certo. Aí eu fico pensando, isso se dá devido à profundidade dos assuntos ou isso se dá devido ao tempo de exposição àquele assunto? Cara, tu entende a minha pergunta? Eu acho que eu entendi, mas assim, pode ser muita coisa, né? Primeiro, na hora que você lê um livro, você vai escrever sobre ele, depois você lê ele inteiro e vai escrever sobre ele depois. Você vai botar ali uma quantidade de conhecimento que preenche uma página. Mas isso não quer que você só registrou aquela informação. Tem muita coisa por trás disso. Enquanto você lê o livro, você entendeu aquele conteúdo. Tá. Então tem todo um processo de entendimento que na neurociência a gente chama de codificação profunda. Codificação é o processo do seu cérebro transformar uma informação aqui fora, um texto, em códigos neurais, né? Em ativação de neurônios. Como se estivesse gravando no CD, assim. Isso, exato. E o profundo, o termo que a gente usa, é quando você faz isso, mas ao invés de você só registrar a informação, você relaciona ela com outras coisas que você já sabe. Então, por exemplo, você leu lá, o melhor carro é uma Ferrari. E ao invés de você simplesmente memorizar essa frase, você pega e para e pensa, mas o melhor carro é uma Ferrari? Qual que é a Ferrari? A Ferrari é aquele vermelho. Pô, mas e a Lamborghini? Por que ele é melhor que a Lamborghini? Você tá meio que encaixando as peças. Então esse processamento que você faz em cima da informação, ele é fundamental para você até consolidar ela, né? Aquela informação. Depois, quando você vai pôr no papel, talvez só ponha uma parte dessa, botar, a Ferrari é o melhor carro, mas isso não quer dizer que não tem todo o entendimento por trás. Por que a Ferrari é o melhor carro, né? Isso se você lê o livro dessa maneira, né? Porque outra possibilidade é que você lê uma coisa que todo mundo faz. Geralmente as pessoas leem e estudam, se elas estiverem preocupadas em memorizar e aprender, elas fazem da forma errada. Se você lê um conteúdo e não revisar ele depois, a maior parte do que você leu vai ser esquecido. Então, possivelmente, o mais provável até é que a pessoa só consiga escrever uma página porque ela não registrou mesmo, ela não memorizou a maior parte do livro. Eu só sei, André, mas o que eu tenho que fazer para eu memorizar a maior parte do livro? Você tem que ir lendo e aos poucos você tem que ir fazendo um processo que a gente chama de revisão ativa, que é você tentar lembrar o conteúdo sem consultar ele. O que seria isso num livro ou num material? É você ler o material, um capítulo, fecha o livro, um capítulo, uma página, não sei, uma quantidade X, você fecha. E aí você tenta pôr não lê ele todo, o livro todo. Você lê um capítulo, fecha o livro, não olha mais ele e tenta lembrar sozinho, sem consultar o material, tudo que você leu. Esse esforço que você tem para tentar achar essa informação vale ouro do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de formação de memória. Então, um estudante que quer aprender para passar numa prova, ele tem que fazer isso. Senão ele vai desperdiçar o tempo dele. Isso tem evidência dizendo que esse é o melhor jeito. Tem inúmeras evidências, não é uma, o Fermento. Tem revisão, tem estudo, uma caralhada. Tem tanta evidência científica que eu fico chocado de não ser amplamente de não ter divulgado. sido ensinado, sei lá, na escola. Porque, de fato, isso é super bem demonstrado. Se você só lê um material uma primeira vez e não tiver nenhum momento de revisão ativa, você vai esquecer a maior parte, tipo 80%. Agora, o jeito certo ele é mais custoso e leva mais tempo, né? Porque uma coisa é você ler o livro direto, outra coisa é você ler um capítulo, parar, tentar lembrar tudo. Como que você pode fazer isso? Pode fechar e tentar explicar para alguém que você acabou de ler. Eu pego, leio um capítulo, depois vou lá e falo, Mário, eu li agora um capítulo sobre isso. Esse esforço que eu tenho de tentar lembrar, para o seu cérebro é como se ele entendesse assim, essa memória que eu estou reativando com esse meu esforço para falar para alguém, para botar no papel, ela deve ser importante. Entendi. Uma memória que está sendo reativada, que está sendo buscada, entende-se que ela é importante, essa memória passa por um processo que a gente chama de reconsolidação. Ela fica mais firme no cérebro. Então, e cara, isso é um dos maiores erros que os estudantes cometem. É a forma como eles estudam. A maioria estuda lendo e relendo. Lê, relê, ou aula. Assiste a videoaula, reassiste, assiste. É o pior método de estudo de todos. Se você for fazer uma prova no dia, talvez funcione. Mas se você for fazer uma prova daqui a um tempo, você vai lembrar muito menos do que uma pessoa que fez a tal revisão ativa. E isso é super bem demonstrado na literatura científica. Pode ser só uma revisãozinha mental mesmo, assim.
Tem inúmeras maneiras de fazer métodos. Isso, né? Você pode bolar seu método, né? Inclusive, dar um exemplo aqui de um menino que passou em primeiro lugar. Sempre tem essas histórias. O fulano lá do interior de Minas que passou em primeiro na medicina da USP, da Unicamp. E teve um desses meninos que até teve uma reportagem dele no Globo. E a forma como ele estudava era assim, ele anotava os pontos principais num post-it. Ou seja, é um pedacinho de papel que nem dá para você ficar reescrevendo o conteúdo. É só o que é importante. Então, nisso já é muito bom, porque você já está ajudando o seu cérebro a ver o que é importante. Seu cérebro ele está tentando fazer isso, ele está tentando, ao longo da nossa conversa, o seu cérebro está tentando registrar o que é mais importante para guardar e o que é irrelevante. Se eu te pedir para repetir exatamente o que eu falei, você não vai lembrar, você vai lembrar só as mensagens principais. Ótimo. Então, no que você faz uma estratégia dessa, em que você ajuda ele a ver o que é daquele monte de textos e números, o que é relevante, isso já é bom. E ele fez isso, não sei se ele sabia disso, mas ele botava num post-it só palavra-chave, legal. Agora, mais legal do que isso, ele colocava o post-it só com as palavras-chave e tudo mais, ou fórmula, na frente, no quadro dele. Ele estudava, botava no post-it e colava na frente dele. Então, naturalmente, dia após dia, como ele olhava os post-its, aquilo ali você via como um gatilho para ele tentar lembrar o conteúdo sozinho. Você olha no post-it ali, digamos, Andrei falou do sono. Aí você leu aquilo ali e fala, por que o Andrei falou do sono mesmo? Ele falou isso. Esse esforço que você tem de reativar a memória, por isso daí que vem o termo ativo. Não é ativo fisicamente, é ativo mentalmente. É você se esforçar mentalmente para lembrar algo. Isso vale ouro. E aí você reativa essa memória e ela é reconsolidada. E esse menino, acredito eu, em boa parte por conta desse método que ele usou, uma forma bem científica. Sim, não sei se ele pensou nisso. Então, assim, é uma possibilidade, não tá em post-it, mas de todas as possibilidades, o mais eficaz, também demonstrado cientificamente, é você estudar por meio de testes. Então, você lê um material e responde perguntas sobre o material. Porque daí te obriga a fazer isso. Sim, porque é uma forma de você até direcionar seu cérebro a buscar alguma informação específica. Então, digamos, a gente teve uma conversa aqui completa sobre sono. Aí, logo depois da nossa conversa, eu te dou uma lista de perguntas sobre o que eu falei. Quantas horas um adulto precisa dormir? Qual é o horário normal de sono de um adolescente? Como a luz afeta o nosso sono? Só as perguntas. Aí você lê a pergunta, tenta achar a informação. É como se eu estivesse te pedindo a pergunta, né? Estivesse te pedindo para achar um livro específico na biblioteca. Né? E aí você vai lá, busca na sua biblioteca de memórias e tenta achar aquela informação. E essa busca ativa, como eu disse, vale ouro, cara. Só que é mais custoso e toma mais tempo. Mas, porra, tipo, é muito melhor do que tu ler um negócio e tu simplesmente esquecer. Porque tu vai esquecer a maior parte. A diferença é gritante, assim. Os experimentos... Tu aplica isso faz tempo. Cara, na verdade, eu demorei pra aprender sobre isso, né? Eu já era professor quando estudei sobre isso e eu fiquei assim... O problema foi que puta que pariu. Tu estudou e não fez, aí tu esqueceu. Eu estudei errado pra caramba. Eu não fiz isso, esqueci o dado. Não, quem me dera, cara. Porque, na verdade, foi um dado tão chocante que é difícil esquecer, cara. Você já ouviu falar da curva do esquecimento? Não. É super famosa no mundo dos concurseiros e, enfim, tem até uma discussão grande na literatura científica. É uma curva que descreve o quanto a pessoa esquece um conteúdo depois que ela estudou ele. Tá. Dia após dia. E, enfim, o quanto a pessoa vai esquecer vai depender de vários fatores. Quão motivada ela estava na hora que ela estudou, quão focada ela estava, com... sono, enfim, com a qualidade do sono e tudo mais. Mas, de um modo geral, a gente tende a esquecer uma parcela enorme nos primeiros dias. Só para você ter uma ideia, alguns estudos, pelo menos, apontam que a pessoa pode esquecer algo em torno de 50% no primeiro, segundo dia. Então, passou 2 dias. Se você não buscou aquela informação de novo, não revisou ela, o cérebro apaga. Ele entende, isso aqui não é tão importante, e a tendência é ir apagando conforme as noites vão passando. A regra é essa, né? Aquilo que não é, aquela informação que não é reativada, entende-se que não é relevante, porque ela não está sendo usada, então é como se fosse um livro numa biblioteca que ninguém aluga. Ninguém busca esse livro e se fala, tira esse livro da prateleira aqui, vamos liberar espaço para livros que as pessoas realmente estão interessadas. Mas isso é até assustador, assim, né? Porque tu pensa que é como se tu tivesse... Deixa eu pensar uma analogia que não seja nojenta, mas é como se tu estivesse comendo e defecando
Cara, exatamente. Aí é uma perda de tempo. Perda de tempo. É, uma perda de tempo, cara. E isso vale tanto para alunos como professores, né? Quando eu dava aula aqui na UFSC, no início eu não sabia disso, mas eu já fazia uma coisa que evitava isso de acontecer. Porque qual que é o ideal? É o aluno, a pessoa estudar, ler, e logo em seguida ela se submeter a uma revisão ativa. Ou uma revisão. O mais óbvio é o professor, por exemplo, passar uma lista de perguntas sobre o material. Inclusive, depois de um tempo, a primeira aula que eu dava para as turmas da UFSC, eu explicava isso. Era a primeira coisa que eu falava. Eu ia dar aula de neurociência, falava, gente, antes de eu começar a falar de neurônio, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, que ninguém ensinou pra vocês. Isso ficava tipo, caraca, que é isso? Eu falava, gente, é o seguinte, desenhava a curva de esquecimento no quadro. Falei, gente, vou poupar tempo de vocês, porque se você tiver uma aula hoje, você tem que entender que se você não revisar aquilo do jeito certo, na semana seguinte você vai ter esquecido a maior parte, tipo 70%, 80%. Tá perdendo seu tempo. Você já tá vindo aqui, já tem que estudar, vamos fazer direito. Aí eu explicava a curva do esquecimento e explicava o princípio básico para as pessoas conseguirem consolidar aquela informação, já que tá ali, né? E uma forma muito interessante de fazer isso é por meio de teste, não é a única. Mas até o momento tem sido mostrado como sendo a melhor técnica de estudo. Você se submeter a testes pra estudar. É um negócio meio curioso. Você fala teste... E hoje em dia é fácil, porque se tu pegar, por exemplo, o ChatGPT, tu consegue botar um texto e tu fala assim, me faça 10 perguntas o jeito que tu quiser. Eu quero 10 perguntas que sejam de múltipla escolha sobre... Exatamente. Foi exatamente o que eu falei numa live que eu fiz sobre esse assunto no Instagram. Falei, gente, que a inteligência artificial vai revolucionar a vida de todo mundo. Sim. Se você souber usar, pode te ajudar pra caramba. E um dos problemas que os estudantes, as pessoas têm, é que ela lê o material e ela não sabe, não tem uma lista de perguntas pra responder, não tem um professor que deu a pergunta, ou enfim. Uma possibilidade é você usar a inteligência artificial e falar, olha, esse texto aqui, elabore e pergunta sobre ele. O problema só é que o inteligência artificial não necessariamente vai saber o que é mais relevante. Se você está estudando para uma prova, você tem que olhar, sei lá, um vestibular ou um concurso. Você tem que olhar a prova do concurso do vestibular para você ver o que é mais cobrado, o que é mais importante, entre aspas, né? Mas eu acho que, tiver uma outra pergunta inútil ali... Você pode, inclusive, colocar uma prova dessa para a inteligência artificial, elabore perguntas, avalie essa avaliação para ver o que é mais relevante, faça perguntas agora desse texto similares ao que tem na prova, e ele vai elaborar. E se tu estudar diretamente pelas perguntas, tipo assim, vamos supor, tem um tema que eu não conheço nada, sono, vamos supor que eu não saiba nada de sono, já tô sabendo bem, né? Você já sabe bastante também. Se tu me der as perguntas e eu for buscar as respostas, ao invés de eu ler e depois responder. Não é a mesma coisa, porque a ideia é você buscar a informação que já foi registrada. Então, assim, você pode fazer isso no primeiro momento. Você pode estudar, olha, as perguntas, então cai isso, aí você estuda o material. Mas depois você tem que voltar para as perguntas e tentar responder sozinho, sem olhar o material. A ideia, e isso é a base do que o pessoal chama de aprendizado ativo. Só que ninguém explica o que é a droga do aprendizado ativo. Eu mesmo, quando eu comecei a ler sobre esse assunto, sobre aprendizado, que é um tema que eu gosto, não era muito claro, aprendizado passivo e ativo. Cara, o que é o ativo e o passivo? Se eu ler um livro correndo é ativo? Vou na esteira, tô ativo, né? Tipo, o que é o ativo? É eu bater palma? Aí tem uma galera no Instagram falando, estude rabiscando com a mão que vai melhorar. Eu fico assim, caralho, velho, da onde que tiraram isso? O mais importante, eu vejo pouquíssimos falando. É que pelo nome faz sentido. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto de sublinhar, arriscar. Certo. Eu tenho agonia de ler um livro... paradinho, assim. Eu preciso, tipo... Quando você tá lendo, nem que você... Mesmo não quando você não tá estudando, né? Isso, quando eu vou ler um livro normal, tipo, eu vou ler o Sapiens, eu vou lá e vou rabiscando as palavras, anotando o pensamento, assim. Isso é legal. Assim isso aí é o que vai te ajudar a ter a tal da codificação profunda que eu falei. Porque você lê um negócio... Na verdade, em parte, isso é uma revisão. Você lê um negócio, aí você para e pensa, será que isso aqui é não sei o que lá? Aí você vai fazer uma anotação. Nesses milissegundos, você já tentou associar o que você leu com o que você sabe. Você meio que elaborou alguma coisa. Será que isso? Assim. E no que você vai anotar, você tem que também fazer um esforço para tentar lembrar o que você leu ali naquele momento, o que você já sabia, né? Entende? No momento que você lê um negócio novo e tenta entender aquilo à luz do que você já sabe, de certa maneira você está se forçando a lembrar aquilo que você já sabe, né?
Você tá consolidando essas memórias que você já tinha tipo, em tempo e real, encaixando assim. mais uma pecinha ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Assim, já é um... Tu não fica, tipo, sei lá, triste pensando assim, quanto tempo eu já perdi de Cara, estudo? fico, velho. Fico, assim. Até hoje, na verdade, porque é um dilema. Porque na hora que você vai ler uma coisa... Assim, eu particularmente, eu leio muito, o dia inteiro, fico lendo artigo, estudo e caralhada 4, né? E aí eu fico assim, quanto será que vale eu me esforçar para lembrar o conteúdo desse artigo? Por exemplo, eu pego um estudo novo, vi uma capa, pô, que estudo parece legal, daí eu começo a ler. Eu primeiro tenho que ler o estudo para ver se vale a pena. Às vezes o estudo é mal feito e fala, isso aqui não vou ficar perdendo tempo para memorizar um negócio que deve estar errado ou foi mal feito, né? Então tem no meu caso, pelo menos, tem esse processo de seleção, mas às vezes dá uma agonia, né? Às vezes, numa dessa eu não faço uma revisão ativa e aí eu esqueço. E aí, sei lá, meses depois eu quero lembrar alguma coisa. Cara, o que era aquele artigo mesmo? Aí eu tenho que achá-lo nos meus arquivos, aí eu acho. É meio que eu acabo memorizando meio como parte do processo natural. Digamos, eu li um estudo. Tu lembra Se depois dele. disso eu nunca mais precisar dele, eu vou esquecer. Se eu precisar, se ele realmente for importante, eu vou tentar lembrar dele depois e eu vou ter esse esforço. Mas já é interessante pelo menos o fato de tu lembrar que ele existe. Isso sim. Tu já armazena bem, vamos dizer assim. De certa maneira, sim. Hoje em dia, isso faz muito parte do nosso aprendizado, né? Tem muita coisa que a gente meio que coloca no nosso banco de informações, mas meio que dependente da tecnologia, né? Às vezes você deixa de memorizar uma informação porque você sabe que você encontra ela numa pasta ali. Então, assim... Tu já viu que tem uns caras muito loucos que fazem isso? Tem um... Pô, não vou lembrar o nome do cara, mas o maluco tem, tipo, um arquivo da vida dele, assim. Nível absurdo. Cara, ele anda até com uma webcam que tira uma foto a cada 15 minutos. E daí ele tem todos os arquivos de fotos de tudo que ele foi. Todo o conhecimento que, teoricamente, ele absorve, ele armazena em pastas, assim, de uma maneira muito organizada. Caralho. Por ano. Da vida dele, assim. Da vida, por ano, por local. Conversa que ele teve, ele chega em casa e anota o que ele aprendeu, assim. Mas aí qual que é a finalidade disso? Ele diz que ele quer ser capaz de, com o avançar da inteligência artificial, replicar ele mesmo. Entendesse? Porque depois o comportamento dele. Isso, tipo numa máquina. Tipo, ele quer pegar e poder treinar uma inteligência artificial, alimentar ela com os dados da vida dele inteira, que ele faz isso, sei lá, desde os 15 anos de idade. E poder... cara, mas alguém tem que avisar ele que isso aí que ele tá registrando é tipo uma fração do que realmente tá acontecendo no cérebro, né? Pô, mas ele tá muito mais perto de conseguir... Com certeza, do que eu não tenho mal organizei meus estudos, né? Não, com certeza. É interessante, achei até que fosse mais como uma finalidade de hobby, ou sei lá, para registrar mesmo, né? Depois você olhar... Legal você olhar a foto depois e falar, nossa, nem lembrava disso. Eu era assim. A gente esquece pra caramba, né? A maior parte do que a gente vive, a gente esquece. Realmente, nosso cérebro está projetado para... Tem mecanismos que envolvem sinais químicos e circuitos específicos envolvidos em selecionar o que é relevante ao longo da nossa vivência. Então, a gente está aqui conversando. Se eu falar, falei um monte de coisa aqui, tá? Você tá entendendo, mas seu cérebro tá tipo, ok. Se eu falar alguma coisa que te choca, que te emociona de alguma maneira, te deixa triste, ou feliz, ou empolgado, muito provavelmente você vai memorizar essa informação com mais robustez do que as outras. Porque essa emoção que você sentiu envolve modificações em circuitos envolvidos com formação de memória. Meio que tipo, isso aqui me emocionou. Sim, tipo, portanto, é importante. Tu tem que dormir, jogar um copo d'água, né, cara? Pá! Talvez você não lembre nem o que eu falei, vai lembrar só que eu falei alguma coisa e joguei um copo d'água. Mas você vai lembrar muito mais desse momento que mexeu com você de alguma maneira, no caso uma agressão, né? Do que outros que são a menos, né? É um processo natural. Agora, para um estudante, né, cara? Imagina você quando estava estudando. Aliás, você formou, cara? Eu formei, cara. Porque da última vez acho que você não tinha terminado. Para um estudante, cara, assim, boa parte dos estudos, ela é monótona, né? O aluno não se emociona. A maior parte, assim, é uma pena. O ideal seria que o estudante fosse para a disciplina, tipo, caralho, eu quero muito saber isso aqui, porque isso aqui é importante para isso, e para minha carreira, isso seria o ideal, né? Mas isso não acontece. Daí chega lá, o professor é uma lesma esfregando um giz num quadro. Não tu, obviamente. Eu acho que a gente falou disso no primeiro episódio, cara. Eu lembro que a gente falou do... Porque eu já era revoltado com a faculdade naquela época. Eu acho que a gente falou disso, cara. A gente falou disso. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.